Ó, Mateus 13, aleluia, o semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galiléia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco, sentou-se e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram na terra boa produziram na base de 100, de 60 e 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e não entendem. E assim acontece com essas pessoas. É o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos, fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, escutem e aprendam. Aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam até com muita alegria, mas dura pouco porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 70 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeada. Jesus continuou outra parábola e disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde que veio esse joio aí? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescer junto até o tempo da colheita. Então
eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio, amarre em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo, ponham no meu depósito. E Jesus contou outra parábola e disse: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega, semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais essa aqui, parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ela se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas deste mundo, a criação do mundo. Aleluia! Então, Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Oh, glória! E os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia a semente boa é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio são as pessoas que pertencem ao diabo. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão as pessoas, essas aí, na fornalha de fogo, onde vão chorar, ranger o dente de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem, depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é o mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia, sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão, separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entendem essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: por isso, quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu próprio depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. E ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados. Este foi o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Que maravilha, né? A primeira parte do capítulo falando só sobre sementes, plantação, né? Olha que beleza. Eu quero ser semente boa. Quero que o meu coração seja terra fértil. Quero, em nome de Jesus, largar tudo e comprar a pérola que é o reino do céu. Quero comprar aquele terreno que tem um tesouro escondido e receber a minha bênção.
Quem quer, dá glória a Deus aí, aleluia.